Bom dia, Arimatea Souza. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Anchieta Araújo. Bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense no horário e também nos acompanhando na live do Instagram no dr.antônio Henriques. Distúrbios da tireoide, meus amigos, é o nosso tema de hoje. A glândula tireoide, localizada na parte inferior do pescoço, é importantíssima para o funcionamento harmônico do organismo. Os hormônios liberados por ela são responsáveis por garantir que o coração, o cérebro e muitos outros órgãos exerçam suas funções adequadamente. Quando há um desequilíbrio nessa função, temos os distúrbios da tireoide. A superprodução dos hormônios tireoidianos provoca o hipertireoidismo. Já quando a produção não atinge os níveis hormonais necessários, falamos em hipotireoidismo. Os hormônios da tireoide são a tiroxina, também conhecida como T4, e a triiodotironina, conhecida como T3. Eles são fundamentais para o metabolismo, ou seja, o conjunto de reações necessárias para assegurar que todos os processos bioquímicos que ocorrem dentro do nosso corpo aconteçam de boa maneira. Bom dia para Celeste Treziana, que já está aqui com suas saudações naquelas cores, e para Fernanda Salviani, para toda a turma que está aqui na live do Instagram. Bom, e o hipotireoidismo, meu caro Anchieta Araújo, de que se trata? Bom, hipotireoidismo é a queda na produção dos hormônios da tireoide. Como eles são fundamentais para a ativação do metabolismo, as atividades do organismo tendem a entrar em declínio. Com isso, há uma diminuição da atividade cerebral e do batimento cardíaco. A pessoa pensa mais lentamente, tem tendência à depressão e à sonolência, e os reflexos também se lentificam. Há maior deposição de líquidos no corpo, o que provoca um mixedema, um edema duro e com aspecto de pele opaca, relacionado ao característico aumento de peso. Além disso, pode haver alteração menstrual e na potência e libido dos homens. Se não tratada, a doença pode ser grave e fatal. No estágio final da doença, os pacientes tornam-se mixedematosos, uma forma severa de hipotireoidismo que ocasiona a queda da consciência, hipotermia e outros sintomas relacionados à diminuição da função tireoidiana, afetando múltiplos órgãos. Entram em coma e o tratamento nessa fase pode ser já infrutífero. Carlos Pascoal está falando aqui com a gente, um abraço para ele, dizendo que o filho dele, Dr. Igor, grande ex-aluno nosso, passou por nós. Abraço, meu querido. Hipertireoidismo. Bom, já o hipertireoidismo se dá com excesso de produção dos hormônios da tireoide, é uma hiperativação do organismo. Nervosismo, irritabilidade, baixa necessidade de sono, taquicardia, transpiração alta, perda de peso são alguns dos sintomas característicos. É por isso motivo, aliás, que encontramos hormônios tireoidianos em produtos para emagrecer, mas o uso é extremamente perigoso. A alta atividade da tireoide promove uma perda de peso às custas dos músculos e da proteína, um emagrecimento que não é saudável. O perfil típico da pessoa com hipertireoidismo é aquela pessoa bem magrinha, do olho bem abuticado e atacada, aquela pessoa que não quer parar um minuto, fica ali irritada o tempo todo, né? Muito ativa, mas é uma atividade ruim, né? Patológica. E o diagnóstico? O diagnóstico é feito pelo exame dos níveis de um hormônio chamado hormônio tireoestimulante, TSH, tanto para um como para outro. O hormônio estimulador da tireoide. É um hormônio fabricado na glândula hipófise, que fica no meio do cérebro, que controla o funcionamento da tireoide e de várias outras glândulas. É o TSH que estimula a tireoide a produzir os hormônios T4 e T3, que, uma vez fabricados, inibem a produção de TSH. Dessa forma, a fabricação de hormônios pela tireoide for prejudicada, haverá um aumento do TSH para corrigir essa deficiência. Esse é o primeiro estágio do hipotireoidismo, estágio subclínico. No caso do hipertireoidismo, o comum é que as taxas do TSH estejam abaixo do normal, porque o excesso de hormônios da tireoide inibe o funcionamento da glândula hipófise. E os nódulos? Os nódulos da tireoide afetam principalmente as mulheres, Anchieta Araújo, com uma proporção que varia de 5 a 7 mulheres para cada homem.
Mulheres com mais de 40 anos têm cerca de 40% de probabilidade de apresentar nódulos da tireoide. Acima dos 50, esse número sobe para 50%. Depois dos 70, praticamente 90% delas têm nódulos na tireoide, que podem estar localizados superficial ou profundamente. Uma vez que o nódulo é detectado, cabe ao médico decidir sobre a solicitação de um ultrassom ou uma biópsia. O procedimento costuma ser pedido somente nos casos em que essas massas têm mais de 1 centímetro. Mas, meus amigos, meus queridos e minhas queridas ouvintes, não há motivo para se desesperar. Nódulos tireoidianos são encontrados em toda essa proporção que nós falamos nas pessoas acima de 40 anos, mas a grande maioria deles é benigno e não precisa de tratamento. Agora, quando a gente está falando em câncer, faz muita diferença ser um câncer de pâncreas ou de tireoide. A agressividade do câncer de tireoide, e eu citei o pâncreas aqui porque é outra glândula, né? Em geral, na tireoide, muito baixa. Então, você consegue tratar com muita tranquilidade, é uma cirurgia simples, só que a pessoa vai ter que ficar usando hormônio tireoidiano para o resto da vida na forma de remédio. E o tratamento? O tratamento é bem simples. No caso do TSH elevado, se faz a necessidade de realizar o exame do T4. Se ele estiver normal, o diagnóstico é de hipotireoidismo subclínico ou inicial. Se estiver abaixo do recomendado, é a versão manifesta do distúrbio. Então, nesse caso, o tratamento é feito com a reposição dos hormônios tireoidianos. O que muda é a dose recomendada em cada caso e somente o seu médico vai ser capaz de determinar qual é a dose mais correta. O tratamento é considerado tranquilo, já que tem pouquíssimos efeitos colaterais, e até porque o hormônio administrado, o hormônio que é tomado, é um hormônio produzido pelo próprio organismo. A medicação deve ser tomada diariamente e o paciente deve estar em jejum. Já se o TSH estiver baixo, os hormônios da tireoide estiverem dentro dos limites, há um hipertireoidismo subclínico. O tratamento vai ser avaliado individualmente e vai depender da causa do distúrbio e deve ser efetuado principalmente nas pacientes na terceira idade, porque tem risco de arritmia cardíaca e osteoporose. Níveis elevados dos hormônios da tireoide fazem parte do quadro de hipertireoidismo clínico, que obrigatoriamente deve ser tratado. E para encerrar, vamos falar de prevenção. A partir dos 40 anos, Raíssa Kelly, é recomendada a dosagem anual do TSH junto à checagem de colesterol, triglicerídeos e glicemia. O exame facilita a identificação do hipotireoidismo e do hipertireoidismo subclínicos, quando a desregulação existe, mas ainda é inicial. Dessa forma, o tratamento já pode ser iniciado e apresenta melhores resultados. Mas quem tem casos de hipertireoidismo ou hipotireoidismo na família deve redobrar os cuidados. Nesse caso, o médico pode recomendar que o acompanhamento se inicie antes dos 40 anos de idade. E há ainda a tireoidite de Hashimoto, inflamação da tireoide, que provoca a redução paulatina do seu tamanho até a glândula perder a sua função. É uma doença autoimune, de autoagressão e que tem incidência aumentada em pessoas da mesma família. Os problemas da tireoide são extremamente comuns, muita gente, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes escutam. Impressionante. O Irá botou aqui um monte de setinha verde na live do Instagram, porque o tema é diretamente relacionado com a especialidade dele, né? Ele é o grande cirurgião de cabeça e pescoço, doutor Iracuri, para quem a gente mandou um abraço, e ele sabe como a incidência é grande, é muita gente realmente. Patrícia Delfino mandando um abraço para todos da bancada aqui também, direto de Soledade. Um abraço, Patrícia Delfino. Uma coisa bem óbvia, quer dizer, parece, mas a gente escuta demais o povo falar, fulano está com tireoide, como se fosse a doença. Tireoide é a glândula, né? Isso. Porque eu escuto demais, fulano está com tireoide. Quer dizer, é normal ter tireoide, né? Porque tem a glândula, né? Se não tiver, não vive. Aí tá bem, né? É incompatível com a vida. Mas o pessoal fala, né? Tem gente que chega e diz assim, porque eu tenho um sistema nervoso. Tem, todo mundo tem sistema nervoso. E aí, é impressionante que outra coisa que às vezes a gente acha que o problema na tireoide é um problema só. Inflamação, sei lá. Mas o senhor falou aí, hiper, quer dizer, são várias situações, né? São várias situações diferentes. O Irá lembra aqui que a sobrevida do câncer de tireoide é uma das mais altas de todos os cânceres, e ele tem razão.
assim, um câncer de tratamento realmente muito é comum tranquilo, esse câncer de tireoide? bastante comum. Agora, não é uma coisa que dá muita notícia porque é fácil de tratar. Então, assim, vai lá em Dr. Uirá, ele opera e resolve o problema. Não tem... É bem tranquilo mesmo. O senhor estava falando agora há pouco, né, questão da idade. Quanto maior for aumentando aí a idade da mulher, mais probabilidade dela ter... Por que isso? Nódulos de tireoide. Que é nosso ouvinte de todos os sábados, eu não vou dizer que a atividade física muda, porque definitivamente não é o caso. Viu, Raíssa? E se tiver fator genético, é que pesa. Vindo bem que eu acho que na minha família ninguém tem, não. Vou até procurar saber. Olha aqui, ó. Márcia Brito dizendo que teve problema da tireoide, foi operada pelo Dr. Ivo Marques, que é um excelente profissional também, querido amigo. Luciane Raposo dizendo que muito interessa o tema, porque ela tem um hipotireoidismo e fez dose de iodo e toma medicação e está fazendo o tratamento. Muito bem, Luciana, importante. A gente fica feliz de saber que os temas que a gente traz aqui ajudam e melhoram a vida de vocês em alguma maneira, nem que seja levando informação de boa qualidade. Dona Rita, lá do sítio Cascavel, disse: bom dia, doutor Antônio. Não dei nem bom dia a vocês, dei só em off, bom dia para todo mundo. E ela diz aqui: eu tenho tireoide, acredito que seja nódulos, mas a minha é interna, não opera. Tem esses casos também? Tem. Veja só, nem todo nódulo de tireoide ele é operável, né? Assim, não é todo. Eu sempre faço uma brincadeira com minhas pacientes no consultório, porque muitas vezes elas chegam se queixando de miomas. Esse doutor fez um ultrassom, estou com mioma, vamos operar. E aí eu digo: olha, nem tudo que aparece no organismo da gente a gente precisa operar. Nem todo nódulo de tireoide ele é operável. Tá? Nem todo nódulo de tireoide é operável no sentido de precisar operar. Então, nódulos menores de 1 centímetro, com determinadas características, não precisam nem de biópsia, a pessoa fica só acompanhando mesmo. Então, aquela história de pacientes acima de 70 anos, tem uma chance de 90% delas tem nódulo de tireoide, você não vê 90% das pessoas operadas de tireoide, né? Então, porque não precisa. Então, fique tranquila, sossegada. Porque se o seu médico não indicou qualquer intervenção é porque não é necessário. A Luciane Raposo mandou mensagem pra gente, ela tá falando lá de São José da Mata. Essa aqui, acho que é a mesma que o doutor Antônio deu aqui agora. Ela falou com a gente aqui no Instagram também. Parabenizando a coluna de Luciane hoje. É multimídia, tá vendo? Em todas. Tá lá e Lua. Ok, então. E tem Luciana Guimarães, ela diz aqui: a minha mãe tem tireoide... Desde 69. Isso. É isso mesmo, acho que é desde os 69 anos, está com 74 anos, e aí eu acredito que segue acompanhando no caso dela, né? Isso. E só lembrando aqui o que a Anchieta fator Araújo disse, ela idade. tem tireoide desde que ela nasceu. São Tá nódulos. certo? Você nódulo, Devem ser hipotireoidismo, hipertireoidismo, ter doença da tireoide é diferente de ter O que te falar? tireoide. Tem alguma idade que não pode mais fazer esse tipo de cirurgia? No caso da mãe da Luciana, por exemplo, ela tem 74 anos, segue acompanhando. Pode ser também uma medida ou não tem problema? É uma cirurgia simples? É muito simples isso. Uma cirurgia, assim, nas mãos de um cirurgião experiente, bem treinado, né? E a gente tem excelente cirurgião de cabeça e pescoço em Campina. É uma cirurgia que pode ser feita a qualquer tempo. Okay. Doutor Antônio, mais uma vez obrigado, bom fim de semana. Eu que agradeço, meu caro Anchieta Araújo. Boa semana, bom final de semana para todo mundo. E aí, vamos na luta. Até sábado, se Deus quiser. Sábado, participação por telefone. Eu estou completando 25 anos de formado essa semana. Você e vou quer estar... de vida. Pensei que você ia dizer de vida, que eu já ia dizer aonde. Ué, isso aí... Como diria meu avô, em cada banda, né? Em cada banda. Como eu tenho 50, são 25 em cada banda. É isso mesmo. Certo. Estou completando 25 anos de formado. Vou me encontrar com os colegas de turma lá em João Pessoa. E aí a gente participa por telefone no próximo sábado. Grande abraço a todos. Coisa boa, é festa, viu? Parabéns, doutor Antônio, de forma antecipada já. Muito bem. Agora